Olá, meus amigos, almas eternas, que prazer! Muito bom ter você comigo aqui neste encerramento do nosso curso Poder do Nove. É um projeto que a gente construiu e estamos conseguindo concluir aqui agora, neste momento, e para mim é uma satisfação muito grande. Inclusive, a primeira pessoa que eu gostaria de agradecer por tudo isto é a mim mesmo, por ser tão determinante, né? Assim, e conseguir ali, durante esse período, ter vários insights, né? Observar erros, né, que a gente comete e tal, e também receber, né, como eu disse, insights, maneiras como podemos ir trabalhando para vencer isso, né? Em várias áreas da vida a gente tem feito e tal, e agora chegou a hora também deste grande desafio. Então, e foi um desafio muito grande, porque a gente fez este projeto, né, já provavelmente no início de novembro, ou talvez acho que em outubro ainda, eu tive essa clareza e a gente começou a fazer o projeto e trabalhar nesse curso. Então a gente programou depois para começar no dia 12 de novembro, que seria uma sexta-feira, né? A gente iria começar, mas após eu programar e já ter até marcado essa data inicial, aconteceu um presente para mim. Eu recebi um presente de poder participar de um laboratório um laboratório de experiências, né, para ajudar as pessoas, né, mais ou menos assim. E para mim era uma oportunidade assim grande, né, até por participar de algo, investindo apenas o meu tempo, a minha vontade, a disposição, né, aquilo que eu poderia fazer de melhor, e tendo esses elementos, eu estava, né, a assumir aquele compromisso. Só que como a gente queria fazer um trabalho bem feito, né, nesse Poder do Nove, para ficar registrado aí como o primeiro trabalho que a gente fez, né, assim, bem dedicado mesmo, com um propósito, né, de início, meio e fim e tal. Então, foi através do meu professor de alquimia, professor Stefano. Aí surgiu essa oportunidade, então eu me candidatei e participei, né, inclusive através de participar, adentrei também a escola de alquimia e participando bem ativamente a partir de então, né? E principalmente neste projeto, que é um projeto de voluntariado para como uma assistência social, né, psicológica para as pessoas. Então, através de como eu estava participando, aí isso já começou antes, né? Já começou ali provavelmente acho que ainda no fim de novembro, a gente já começou a ter reuniões, mas quando estava chegando mais próximo, aí a gente já estava tendo reuniões praticamente todos os dias, né? E alguns dias várias vezes. Então eu observei que para mim fazer aquele projeto ali, né, que eu estava muito, assim, para mim um presente maravilhoso. Então, para mim participar daquilo ali, assim, bem feito, e fazer também aqui este projeto meu, né, daqui do curso, então para mim conciliar ali as duas coisas, aí já teria dificuldade, né? Não iria ficar muito, às vezes um ou outro poderia
não ficar bem, né? Eu não absorver bem, ou eu não receber, não praticar bem ali aquilo que eu estava fazendo no laboratório, ou aqui no curso também. Poderia, então, eu decidi, né, fazer o curso assim que a gente terminasse. Inclusive, quando já estava terminando, aí a gente já estava tendo mais tempo e começamos a investir aqui e inclusive até me parece que antes de ontem foi a última reunião que a gente teve, né, desse ano, já programando para o próximo ano, né, esse trabalho que iniciou agora. Aí já foi feito assim um apanhado daquilo que a gente pode melhorar para o próximo, e foi também como uma base para um grande projeto deste ser maravilhoso que é o professor Stefano. Então, hoje, por isso que eu disse que quero agradecer a mim, porque eu consegui fazer essas duas partes, né, dividir ali, e durante esse tempo, né, também, o que a gente conseguiu, né, de aprendizado, de melhorias, né, de conhecimento, associado também com as experiências, né, com as coisas maravilhosas que vem se revelando para a gente. Então, primeiro eu vou fazer aqui um resumo daquilo que nós falamos, né, nos últimos 8 dias. Nós falamos no primeiro dia do Criador, o Eterno. Coloquei também sobre a minha visão, a maneira da criação, que foi realizada em 3 etapas: céus e terra pelo pensamento, o mundo, né, a divisão entre céu, terra, água, as estrelas, o reino animal, o reino vegetal, tudo isso foi criado pela palavra, pelo verbo, de haja isso, e foi, né, aparecendo. Agora, o ser humano foi a terceira maneira de criar, já foi pela ação, né? Pela ação. Nós podemos trazer, né, para a nossa consciência esses níveis de criação, né? Esses níveis por onde passam as criações, né? Para mim criar uma coisa, primeiro eu vou ter que pensar, aquilo vai ser criado primeiro no pensamento. Após aquilo ser criado no pensamento, aí ele vai sair pelo verbo, né? Vai ser discutido ali, feito planos, projetos, para que comece a ação, que é aquela hora que todo mundo coloca a mão na massa. E foi o que o Criador fez para fazer o homem. Por isso que o homem tem tanta importância, o ser humano tem tanta importância, porque de uma maneira especial, né? Primeiro, o homem não foi só palavra, age e aconteceu. Ele foi para ação. Ele utilizou a própria terra que ele já havia criado anteriormente, há muito, muito tempo antes, e desenhou ali, fez ali o homem, criou o homem. Mas o homem ainda era um boneco, né? Alguma coisa ali que não movimentava. Então, a sua ação de dar-lhe fôlego de vida ao homem. Então, o homem teve uma exclusividade pelo Criador, foi uma maneira muito bem programada. E depois disso tudo, ele recebeu ali responsabilidade para cuidar, né, de toda a criação, e também para reproduzir, né, multiplicar-se e etc, etc. Então, isso nós falamos na primeira aula, quando falamos do Criador. Na segunda aula, nós falamos sobre a Terra, né, que eu considero a nossa mãe,
pela maneira como é representada para nós. Ela trata de nós. A terra é o que? Ela nos dá sustento. A maior parte do nosso sustento vem da terra, a terra que produz. A terra é o nosso lar, onde habitamos, né? Onde temos ali o nosso lar, o nosso lugar, onde tiramos ali e é nosso, né? A mãe terra nos dá aquilo. Então, quer dizer, esta ligação tem que ser mais profunda, porque quando nós começamos a conhecer e a fazer, né, a entender como fazer uma ligação mais profunda, nós vivemos mais fáceis. A vida fica mais fácil porque a gente consegue observar, você está ali em sintonia, né, com a terra, com o Criador, com a fonte, com o semelhante, e isto tudo vai gerar satisfação, paz, alegria, uma vida leve. E tudo isto faz com que a pessoa comece a exercitar os seus dons, de criar, de fazer tudo aquilo importante que ela veio fazer aqui na face da terra. Mas muitas vezes ainda está perdido, né? Muitas pessoas, a maioria ainda, continuam perdidas, buscando coisas e, na verdade, não sabem nem o que devem buscar, né? Elas têm, todos nós temos desejos, e quando nós temos desejos por coisas que de repente não vai, são coisas que representam ali a carência, ou está simplesmente sendo utilizada para substituir algo que está faltando e a pessoa não sabe o que é, né? Ou seja, qualquer um de nós não sabemos. Então, aí o que acontece? Aí a pessoa vai... Aí, para você ter uma noção, é porque às vezes a pessoa quer muito uma coisa, e quando ela consegue aquilo parece que já não tem mais, ela não tem satisfação em ter, de ter, passa rápido, né? Então, e isso mostra que aquilo não era uma coisa tão importante para a pessoa, né? Mas ela deu tanta importância e achava que aquilo ia resolver um problema, ou ia melhorar a vida, ia resolver, ia acalmar tudo e tal, mas não é assim, né? Nós temos que resolver aqui primeiro, através de conhecermos, porque quando nós nos conhecemos, como nós falamos ontem, né? Falei foi quando a gente falou, acho que foi na quarta aula que a gente falou sobre o magnetismo, que nós somos como um imã, né? Nós somos como um imã, que atrai e repele também, né? E afasta. Então, aquilo que nós somos, né, em nós mesmos, ou da maneira como estamos no momento, tudo que é baseado naquilo, né, as coisas referentes àquilo, são as coisas que vamos atrair, né? Mas aí o que acontece? Às vezes a pessoa fala, mas eu procuro, seleciono, faço tanta coisa, mas ainda me dou mal. O que acontece? Porque o problema, como eu disse, está aqui. É porque a pessoa está atraindo algo segundo ela, né? Agora, por exemplo, aí vamos supor que seja algo que ela queira, mas não está de acordo com aquilo que a pessoa é, ou com aquilo que as obras e tal. Então o que acontece? Aí a pessoa é um imã também, mas só que é um imã que repele aquelas coisas, né, que de repente ela quer, ela imagina ser, ou sei lá, aquelas outras coisas, elas quando chegam perto, faz igual um imã, quando está do lado contrário, né, que aí você não consegue encostar um no outro, porque ele não dá aquela força ali e não consegue. Então, quer dizer, a pessoa quer atrair uma coisa que não condiz com aquilo que ela está, ou que ela é, ou que ela, né, simplesmente ela não está preparada, né, ou não conhece. Então, quer dizer, se alguma coisa, se
aquilo que ela está querendo, até aparecer por perto, a própria pessoa vai dispensar, né? Porque a própria pessoa vai ali, não é dispensar, vai afastar, né? Vai ser afastado porque não está do lado certo, ou seja, não está ali, não é correspondência. Então, quer dizer, para nós, eu vou te dar uma ideia. Se você tem essa dúvida, assim, será que rola isso ou não? Por exemplo, se você, né, tem atraído aquilo que você não quer, se tem acontecido as coisas com você, só aquilo que você não quer, e aquilo que você quer, aquilo que você planeja, ou programa, sonha e tal, isso não acontece. Então, vamos parar e refletir. Primeiro tem que consertar este imã para atrair aquilo que vai corresponder com aquilo que é esse imã. Porque não adianta nós querermos ser uma coisa que nós não somos, né? E isso cada dia vai ser mais visível, mais perceptível isso, né? Aquilo que somos realmente é o que está acontecendo, é o que está aparecendo. Então, fica essa dica aí para que você possa investir aí no autoconhecimento, naquilo que você, né, naquilo que te dá prazer, que te dá ali vontade, né, de viver e tal, aquilo que te anima, que te dá energia, né? Porque isso aí vai fazer com que você entenda, porque às vezes o problema não é que nós somos ruins ou ignorantes ou não sabemos viver. Não é, o problema é que a gente não sabe como nós funcionamos, né? Como é o funcionamento nosso. Existem pessoas, eu creio que aquelas pessoas que menos se conhecem são aquelas que falam assim, nossa, mas eu me conheço muito bem, né? Eu me conheço. Essas são as pessoas que eu acho que menos se conhecem, até porque essas pessoas, elas são todas as pessoas que falam assim, pelo menos que eu já observei até hoje, são pessoas que elas são elas vivem, não é que elas vivem pelos outros, mas é tipo assim, a reação delas depende da pessoa com quem ela está ou da situação com que está envolvida, né? Cada coisa pode ser, às vezes uma pessoa de um jeito, outra de outro e tal, tipo assim, a pessoa não tem ali uma identidade, né? Uma identidade assim fixa. Então, ela depende, igual por exemplo, fala assim, depende, eu te trato como você me trata, né? Isso virou até um ditado. E aparentemente é legal, mas na verdade não é certo, porque nós devemos tratar as pessoas como nós somos, né? Porque quando eu trato uma pessoa da maneira como ela me trata, exclusivamente, a não ser que a maneira que ela me trata é a mesma, né? Que eu gosto de que eu trato as pessoas, aí sim. Mas se é uma maneira diferente, eu não vou tratar ela diferente só porque é ela, né? Eu vou tratar como trato as outras pessoas normal também, né? Aí sim, porque aí a pessoa ela né? Tipo assim, ela independe de situações, de pessoas e tal, para mostrar ali o que ela é realmente, ou o que ela está sentindo no momento, ou o que ela quer expressar. Então, ela nesse caso, aquela pessoa sincera, né? Sincera. Aí a pessoa acha que é sincera é quando você trata cada um de um jeito. Ou você, porque é legal e tal, aí você fala, tem coragem, tudo, né? Aí outra pessoa que já é mais tumultuado, aí já tem que chegar brigando e tal. É muito complicado. Por isso que a gente tem que estudar, porque existem momentos que nós temos que agir, né? Existe um momento que nós temos que agir ou reagir, às vezes, mas nós temos que ter a consciência, né? Sabedoria para entender quais são esses momentos. Porque se a gente vira
agindo toda hora, reagindo a tudo, de toda maneira, a gente vira um movimento dos outros, ou de onde a gente está, né? Não é ali uma exclusividade nossa. Então, aí nós falamos nessas duas primeiras aulas sobre o Criador e a Terra. Aí na terceira aula nós começamos a falar sobre os 7 chakras, que representa muito bem o homem, né? Assim, de uma maneira bem clara, representa o homem e a maneira como e onde está ali os nossos tipos de ações, reações, pensamentos, sentimentos, onde estão localizados esses funcionamentos do homem. E quando temos esses conhecimentos, começamos a despertar para isso, nós vamos ficar mais ligados e tal, e vamos estar acompanhando. E vamos saber que temos excessos e temos faltas. E quando conseguimos saber onde estão esses excessos e faltas, e onde estão, nós podemos, aí fica mais fácil já de trabalhar aquilo ali, de corrigir aquele erro, ou do excesso ou da falta. E a partir da aula 3, aí nós começamos a falar desta máquina maravilhosa, o ser humano, né? Uma máquina pensante, com todo o poder. Falamos na terceira aula sobre a energia vital, que é ligada ao primeiro chakra, né? Este chakra também que é responsável pela força, né, da energia vital, e além do mais também o nosso instinto de sobrevivência, a nossa sexualidade, são energias movimentadas neste primeiro chakra que falamos na aula 3. E na quarta aula nós falamos do segundo chakra, né, que é o esplênico, que é manifestado através do magnetismo. Todos nós possuímos como um ímã interior, e este ímã, né, cria um campo magnético à nossa volta, segundo a maneira como vibramos. Então, este ímã vai atrair ou vai repelir coisas, depende da maneira como, né, a frequência em que estamos vibrando no momento. Na aula 5 nós falamos do chakra das emoções, que também é o chakra que é responsável pela energia da criação, né, de materialização, de criação da matéria. E o equilíbrio neste chakra é exatamente a consciência entre o dar e o receber, entre o condicional e o incondicional. Então existe desequilíbrio porque às vezes a pessoa ela faz ali uma coisa incondicional, né? Tá ali fazendo ali alguma coisa para alguém, né? E essa pessoa só faz incondicional, ou então só faz condicional. Existe que saber, né, como para fazer perfeito, o momento que é para fazer, o que se deve fazer incondicional, e também o que precisa ter uma condição para fazer, né? Tem que separar tem que ter o equilíbrio nessas áreas para ter um bom funcionamento dessas energias. Na aula 6, né, falamos do quarto chakra, que é o cardíaco, que é responsável pelos nossos sentimentos. Por exemplo, aí vai ser manifestado, aí vai ser visto através desta energia exatamente os relacionamentos e as parcerias que atraímos, né, o que fazemos, e também o nosso senso de justiça vem exatamente do equilíbrio de energia neste chakra.
E também é um chakra muito importante que, como eu disse na aula 6, que é exatamente aqui também que fazemos aquela junção, né, do equilíbrio dos 7 chakras, e aqui mesmo no cardíaco é onde se une todos eles equilibrado e nós conseguimos acessar o 8º chakra, que é a asa do anjo. Já já vamos falar sobre isso aí um pouquinho. E na aula 7 nós falamos sobre o 5º chakra, que é o da nossa mente concreta, a mente lógica, onde também está a nossa capacidade de perceber e entender o que se passa ao nosso redor. Esse chakra também está ligado à espiritualidade e também à capacidade de transformação. Na aula 8 nós falamos sobre o 6º chakra, o frontal, que é o chakra da intuição, visão de futuro, também dos sonhos, e o equilíbrio de energia nesse chakra é o que dá-nos o poder de fazer a união do físico com o não físico. Na aula 8 nós falamos sobre o coronário, a primeira parte falamos sobre o coronário, que diz respeito à nossa conexão com o divino, a genialidade, despertar o gênio em nós, a criatividade, a arte como poder de criar. Tudo isto lá nas energias que estão movimentando o nosso coronário. E hoje, né, nesta aula aqui, eu falei que falasse também um pouquinho sobre a asa do anjo, que é o 8º chakra. Quando nós temos o equilíbrio, conseguimos equilibrar estas energias no nosso corpo, né, na nossa vida, conseguimos equilibrar, nós chegamos a um ponto de ter uma clareza tão grande de consciência e acessar também poderes especiais. Podemos acessar memórias. Temos a capacidade de acessar memórias e, mais profundo ainda, exercitando este equilíbrio, né, sabendo como fazer este equilíbrio, nós podemos chegar também no 9º chakra, que é o chakra da memória espiritual, onde está ali toda a nossa memória, está tudo o que precisamos fazer, o que viemos fazer aqui neste mundo, tudo com clareza. Também o que devemos desempenhar, né? A missão que temos para realizar. E quando conseguimos chegar a este nível, nós conseguimos adentrar a eternidade. E o que eu tenho observado nessa jornada é que, né, principalmente comigo mesmo, os maiores bloqueios que existem para chegarmos, né, para termos conhecimento e mudarmos, né, equilibrarmos a nossa vida, é exatamente as crenças, né, as crenças que são limitantes ou às vezes até negativas, né, são crenças que muitas das vezes não são nem nossas, foram tomadas por nós, né, de alguém, e tomamos esta crença. Outras, às vezes nós mesmos criamos ali uma crença que impõe um limite, e aquilo ali, se tem limite, está limitado, né? Então, quer dizer, eu observo que isto é que bloqueia muitas vezes as pessoas de se conhecerem melhor, de se tratarem, né? Porque muitas vezes o julgamento, né? O que há à volta ali, as pessoas, a consciência de quem está, das pessoas que te cercam, às vezes é diferente. Então, muitas vezes nós vamos assimilando, né, crenças de outros e tomamos para nós como nossas também. E às vezes diante daquilo criamos nossas crenças nossas ainda,
que nos limitam, que nos levam ao medo, medo do desconhecido, medo de mudança, enfim, medo de ter uma vida melhor, né? Porque na verdade a pessoa às vezes tem medo até de ser, né? Quem a pessoa realmente é. A pessoa às vezes tem medo de... Enfim, tudo isto vem das crenças que temos. Então temos que localizar, entender estas crenças, abandoná-las, para que o mundo possa crescer, para que possamos ver o mundo muito maior. E assim nós vamos cumprindo, né, o propósito que, agindo desta maneira, né, em relação às crenças, se vamos cumprindo ali o propósito, que não é um propósito nosso, até porque vamos cumprindo aquilo ali e não tem prazer, não tem satisfação, né? Não há aquele nível de realização assim concreta. Então, quer dizer, às vezes por quê? Porque estamos ali cumprindo, fazendo um propósito que alguém criou para nós ou que nós mesmos criamos, mas que não tem nada a ver com o propósito que vem da nossa verdadeira essência. Então, eu quero encerrar aqui falando sobre o número 9. Na numerologia, o 9 é o representante da realização total do ser humano. No dicionário dos símbolos, o 9 é o poder, esforço, conclusão e, ao mesmo tempo, reflete a eternidade e a fraternidade. A gestação humana tem 9 meses e tem vários exemplos, né? Por exemplo, o catolicismo sempre é baseado no 9, tem as novenas, né? E também quando nós fazemos na matemática, o 9, quando você multiplica o 9 por qualquer número, no final vai sempre resultar-se no 9. Por exemplo, 9 vezes 1, 9, 9, né? 9 vezes 2, 18. 1 mais 8, 9. 9 vezes 3, 27. 2 mais 7, 9. E assim por diante. Para Nikola Tesla também, o 9 é a unidade de ambos os lados, né? Fim de um ciclo, início de outro. Fim de um ciclo, início de outro. Isso quer dizer, está ligado à eternidade. Está ligado à espiritualidade, à compaixão, à fraternidade. E o 9 dias sempre é um espaço de tempo onde você consegue vencer vários desafios em busca de novos hábitos, em busca de aperfeiçoar, né, alguma coisa, ter ali uma clareza, um estudo. É muito interessante. E eu quero agradecer aí a todos, mais uma vez, por participar com a gente deste projeto. Foi muito interessante, muita experiência, muito aprendizado durante esses dias. E também, assim, um prazer muito enorme por chegarmos até aqui e vencermos estes grandes desafios. Muito obrigado a todos e até o próximo curso.